assim, e aí acabou. Isso não vai para o YouTube, hein, gente? Tá bom. Bom, retomando, a gente tem essa bibliografia lá para vocês darem uma olhada. Tem uma série de livros, eu vou mostrar para vocês com calma daqui a pouquinho. Bom, definimos os parâmetros. O processo natural era dar a vocês a oportunidade de transformar esses parâmetros numa construção de nome, porque o nome ainda é o patrimônio mais durável da marca. Por mais que a gente tenha um processo de redesign de identidade, é muito difícil um nome ser modificado, a não ser quando ele não dá certo mesmo, e aí é praticamente começar do zero, em termos de marketing e publicidade. Aí, eu optei por usar perfis que já foram desenvolvidos nos últimos 6 anos. Por quê? Justamente para aproveitar esses namings. Porque aí eu teria acesso no trabalho desses alunos de toda a caracterização que levou aquele nome, entende? Então, não é só um nome jogado, aquele nome vai ter uma bula para você que está desenvolvendo a identidade visual, saber quais foram os conceitos que embasaram a criação daquele nome. Mas a gente já tem no YouTube uma videoaula sobre o processo de naming. Então, a gente vai ter essa videoaula, é uma parte do conteúdo, mas infelizmente a gente não tem tempo hábil para poder trabalhar. Porque normalmente essa disciplina, quando a gente está no período normal, ela funciona em 18 semanas. Nós vamos trabalhar com 10. Então, normalmente lá a gente tem 15 semanas, mais 3 para reavaliação e final. Aqui a gente tem 12 semanas contando reavaliação e final. Então, eu tive que enxugar esse conteúdo para caber nesse formato novo. Bom, nome em mãos, problematização em mãos, a gente vai para o desenvolvimento da identidade visual. Primeiro desenvolve-se o símbolo e depois o logotipo. Precisa ser assim? Não. É uma metodologia que a gente vai usar, porque normalmente as expressões gráficas para o símbolo, elas são mais livres e elas costumam levar mais tempo que o desenvolvimento de logotipo. Como a gente não vai partir da exigência da criação de uma fonte tipográfica nova ou de um lettering próprio, a gente vai trabalhar com algumas adaptações para facilitar o nosso trabalho, o desenvolvimento do símbolo ele vai ter uma conexão entre o visual e o conceitual mais. A palavra exata não é fácil, mas mais palpável para quem está começando. Muitos de vocês não tiveram ainda a experiência de desenvolver identidades visuais ou de adentrar nos trabalhos de projeto gráfico com esse nível de profundidade que a gente tem na disciplina. Então, pode ser que, começando pelo símbolo, isso se torne um pouquinho mais tranquilo para vocês trabalharem. Bom, aí a gente passa para a B2. A B2 a gente vai ter o manual de identidade visual, que é uma peça gráfica, como eu já havia dito, e ele vai ser desenvolvido para meios digitais. Então, quando a gente trabalhava no remoto, a gente trabalhava com o manual de identidade visual impresso. E Laura está aqui de prova, tanto que isso causa sofrimento, né? E gasto. A gente sempre se questionou muito, eu e a professora Mari Reines, que estamos há mais tempo no núcleo de design gráfico da FAO, a gente já teve a oportunidade de conversar muito sobre isso. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque vocês que vão trabalhar com design gráfico precisam passar pelo processo de impressão, porque dá muito problema. E são problemas que não tem como imaginar enquanto você não convive com eles. É diferente a impressora que você usa na gráfica A, na gráfica B, uma tecnologia de impressão é diferente da outra, e às vezes você está jurando que vai dar tudo certo, e na hora H você se lasca. E aí, se você não experimenta isso em nenhuma disciplina, você vai perder dinheiro lá fora, dinheiro cliente, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem consciência de quão caro fica e de quão trabalhoso é. Mas é realmente uma decisão muito difícil de tomar. Nesses anos, a gente sempre trabalhou no modo presencial com o manual impresso justamente para possibilitar essa experimentação da impressão. Dessa vez, a gente vai trabalhar com digital. Bom, aí a gente passa para o detalhamento técnico da identidade visual. O detalhamento técnico, ele é dividido em, digamos assim, 3 grandes áreas. Uma que é o detalhamento geométrico da marca, que é quando você faz todos os ajustes formais necessários para que aquela marca funcione, e são muitos, e são trabalhosos. Você tem a construção das variações de marca. Então, você já deve ter reparado que tem marcas que aparecem na horizontal, na vertical, que você tem só o uso de símbolo, que você tem só o uso do logotipo, que esse logotipo é animado, como é que ele aparece na embalagem, tudo isso é planejado. E essas variações de marca têm que ser desenvolvidas. Além dessas variações formais, horizontal, vertical, você tem variações cromáticas. Então, você precisa de da marca funcionando numa única cor,
dependendo de onde você for aplicar. Você precisa da marca sem cor, mas mantendo as tonalidades de cinza. Então, tudo isso precisa ser pensado e é o que a gente faz em variações de marca. E a gente tem a criação de uma série de padrões institucionais. A tipografia que você usa para um logotipo, ela dificilmente vai ser a mesma tipografia que aquela empresa vai escrever um e-mail ou que ela vai redigir um memorando. Mas essa tipografia institucional usada nos documentos, ela precisa estar em diálogo com a tua tipografia do logotipo. Ao mesmo tempo, não pode ser a mesma para você não banalizar o seu logotipo e ele virar qualquer coisa. Então, você precisa pensar qual é esse padrão tipográfico que você vai usar. Da mesma maneira, o padrão cromático. Às vezes, você tem uma marca que usa uma única cor. Uma única cor é pouco para um sistema. Mas aí, você, designer, tem que planejar quais são as melhores combinações de cor para trazer o panorama daquela marca para o teu cliente. E isso tudo a gente vai vendo dentro desse detalhamento técnico de marca. E aí, a gente trabalha com o desenvolvimento de aplicações. A marca já está lá toda prontinha. Tudo que eu posso fazer com ela, tudo que deu para planejar, já planejei, cravei e o arquivo está fechado. Agora eu vou ver como é que eu vou aplicar essas marcas. A gente geralmente trabalha com desenvolvimento de estampas, que aqui a gente está chamando de padrão gráfico institucional, mas isso não é uma norma. Então, pode aparecer como estamparia, pode aparecer como padrão institucional, e a gente faz algumas experimentações de como vocês podem, a partir dos elementos de marca, você desenvolver um padrão gráfico que vai reforçar aquele sistema. A gente trabalha com papelaria básica, porque é um exercício que 90% das marcas hoje em dia usam. E uma coisa que é interessante a gente ver, que quando eu, lá no início do século, fiz design gráfico, papelaria, nossa, era o auge de uma grande marca. Hoje em dia, muitas marcas não têm nem cartão de visita, porque a presença delas é toda digital. Então, a gente precisa agora pensar em estruturação, por exemplo, de cards para redes sociais, que antes eram qualquer coisa, entendeu? Ou desenvolvimento de site. Então, a gente tem essa papelaria básica, ela foi perdendo importância ao longo do desenvolvimento do meio digital, mas ela ainda assim é um forte exercício, porque é ali que você vai poder trabalhar justamente com a composição, hierarquia, ordem de leitura, presença de elementos, melhor coordenação entre esses elementos num formato pré-definido, que é o que a gente normalmente tem em papelaria. Além de exercitar um outro aspecto importante do processo de impressão, que é a parte de uso de faca especial de corte. Quando vocês responderem para mim o nosso formulário de status inicial de aprendizagem, eu vou ter um panorama melhor de quantos de vocês já fizeram produção gráfica, né, materiais e processos gráficos, quantos estão fazendo nesse semestre, não, nesse semestre não tem, né, perdão, quem já fez e quem ainda vai fazer no próximo, porque o que vocês aprendem lá acaba sendo fundamental para a geração dessa papelaria básica. Aí a gente trabalha com pontos de contato de marca, que vão variar de marca para marca, os arquivos digitais e o kit de marca. Essa era a nossa vida normal, sem Covid, com todo mundo se abraçando na FAO. Como é que a gente fez? Do modo remoto, a parte do manual e do detalhamento técnico permanecem, que isso é o básico de um desenvolvimento de sistema. Isso não tem como mudar. O que vai mudar é que, em vez do manual sem impresso, vai ser um manual digital. E a gente vai falar desse manual digital na nossa aula 6, e nessa aula 6 a gente destrincha tudinho, todas as possibilidades, o que você tem que prestar atenção, quais são as técnicas que você vai usar, que é um pouco de design editorial que vocês não têm nessa grade. O que vai mudar mesmo é no desenvolvimento das aplicações. A gente, de papelaria básica, a gente vai trabalhar só com 2 produtos, que vai ser o cartão de visitas e o envelope para carta. O cartão de visitas, porque você tem um espaço reduzido para uma grande quantidade de informações. Se você resolve bem um cartão de visita, você está feito, você consegue resolver o resto da papelaria. E o envelope carta, ele usa uma faca de corte especial, e aí é importante vocês começarem a se tocar de como você raciocina uma peça gráfica a partir da maneira como ela é feita planificada, onde é que vão as colas, as dobras, esse tipo de coisa. Os elementos digitais básicos não serão obrigatórios, eles não vão fazer parte do nosso pacote. E os pontos de contato também não serão obrigatórios, mas eles surgirão como uma possibilidade de ponto extra. É muito comum nessa disciplina que as pessoas desesperem, porque acham que não vão dar conta de fazer tudo, e aí elas desistem no meio do caminho. Já passo por isso há anos. Então, todo semestre eu crio pelo menos 1 ou 2 tópicos como pontuação extra, para vocês não entrarem em desespero logo de cara, entendeu? Então, a gente vai trabalhar de maneira que vocês criam
identidade visual, aí na hora que vocês entrarem em desespero, porque você não tirou 7 na BEM, você vai pensar assim, não, eu tenho meu ponto extra que eu vou lá e vou resolver. Então, é esse o objetivo. Se não der tempo, porque você tirou 10 na B1, meu sonho, melhor ainda, que é menos coisa para corrigir. Mas os pontos de contato vão ser um ponto extra individual. Os arquivos digitais a gente não tem como fugir, até porque não faria sentido. Para gerar o manual, para gerar os ajustes, vocês vão ter que gerar os arquivos. Quando vocês forem para a vida real, vocês vão precisar saber fechar esses arquivos para mandar para uma gráfica rápida, para mandar para uma gráfica grande, ou até mesmo para jogar isso na rede. Então, a gente vai manter os arquivos digitais e o kit de marca, como vai ser tudo digital, a gente não vai trabalhar. Que normalmente a gente, numa próxima oportunidade, um pouco mais adiante, eu mostro para vocês umas fotos que eu tenho de kits que o pessoal já fez. Então, todo mundo pega todos os pontos de contato, toda a papelaria, constrói um grande kit para apresentar essa marca para a empresa, digamos assim. É um exercício interessante. Aí a gente tem aqui uma lista de todo o conteúdo do manual. Eu não vou ler item por item, porque a gente vai voltar a isso quando a gente for desenvolver o manual. Senão vai ficar muito assunto para hoje, e o slide já está no Moodle, então você pode sempre baixar e dar uma lidinha nisso daqui. Mas ele vai passar por esses elementos pré-textuais, a apresentação da marca, as variações, os ajustes formais feitos e o desenvolvimento de aplicações que a gente vai ter, além do desenvolvimento dos arquivos digitais. Esse é o conteúdo do nosso manual. Deu para respirar até aqui? Então. Continua rápido, né, Jefferson? Tenho certeza, mas é que se eu desacelerar, a gente só sai daqui, sei lá, semana que vem. Bom, dinâmica da disciplina. Como é que vai funcionar o nosso trabalho? Eu defini que seria mais interessante para a gente, ao invés de a gente trabalhar com um único encontro semanal, a gente trabalhasse com 2 encontros de 1h30. Como eu falei no começo da reunião, nem todos vocês estavam aqui, é muito cansativo você ficar 3, 4 horas em frente a uma tela de computador. Vocês se distraem. É realmente mais cansativo do que na sala de aula, onde você preguiça, você faz uma coisa, faz outra, e o trabalho não rende. E essa é uma disciplina que demanda muito do trabalho de vocês. Então, a gente vai trabalhar com 2 encontros semanais de 1h30. Bom, os nossos encontros vão acontecer na terça e na sexta, das 16h30 às 18h. Por que 16h30 e não 16h10? Na terça, muitos de vocês têm encontro de materiais e processos gráficos com o Edu. Então, ia ficar muito pesado uma tarde inteira sem vocês terem tempo nem para respirar. Então, eu e o Edu, a gente conversou e aí a gente deu uma intercalada nesses conteúdos para tentar. A gente fez um planejamento meio casadinho, para quando um tem aula teórica, o outro tem orientação, para tentar suavizar. Não é sempre que a gente vai conseguir, mas a gente está num esforço ali. Então, terça e sexta, a gente se encontra das 4h30 às 6h, com exceção de um único dia, que vai ser o dia das apresentações de identidade visual. Mas a gente vai ter que brincar. Bom, além do Google Meet, onde a gente está agora, a gente vai ter algumas outras plataformas de suporte. A gente tem o Moodle, onde está estruturada toda a nossa disciplina. Lá você tem acesso à bibliografia, aos links dos encontros. Eu achei mais seguro fazer um link por encontro do que fazer um link só para a disciplina toda, justamente para organizar a lista de frequência e organizar também as gravações que vão ao ar. Então, a gente tem ali todos os links para os nossos encontros, a gente tem todas as outras atividades assíncronas que vocês vão ter que desenvolver durante a semana. A gente vai ter alguns momentos onde o Pinterest vai funcionar como um espaço para a gente ampliar nosso repertório visual. E a gente tem um Instagram da 203 Ponto Digital, vou digitar aqui no chat, para quem ainda não segue a gente. Ali na 203 Digital é uma espécie de prolongamento digital da sala 203 da FAO. Não sei se todos vocês sabem, mas a sala de permanência lá na FAO, que fica museu, professora Juliana Donato, professora Dumazini e a professora Mariana Reines, é a sala 203. E com essa questão do distanciamento social, com todas as dinâmicas da pandemia, a gente pesquisou e a gente percebeu que muitas operadoras de celular, elas liberam o tráfego de dados nessas mídias sociais, nessas redes sociais. Então, a gente decidiu criar no Instagram essa ponte, porque muitos alunos só têm acesso pelo celular. Então, às vezes, o Moodle é muito pesado. E se você não pode o Moodle, ele funciona muito bem na tela do computador. Na tela do seu celular, ele
rola, não é assim, ele não funciona tão bem assim, ele não está exatamente, ele não é tão responsivo quanto deveria. Então, a gente criou esse perfil no Instagram para gerar essa ponte. Então, ali a gente coloca resumo de aula, a gente coloca um ou outro aviso, então ele é como se fosse uma muletinha, não deu para segurar no Moodle, você dá uma corridinha ali no Instagram, pelo menos você não fica completamente perdido. E agora a gente vai começar a postar as nossas aulas, esses momentos síncronos que a UFAL pede que a gente disponibilize, a gente vai colocar no YouTube também para facilitar o acesso. Peço para vocês a gentileza de não divulgarem as aulas fora do contexto, porque como vai ficar um pensamento fragmentado, vai ficar meio estranho. Então, a gente, no YouTube, pelo menos você pode rever a aula fora do Moodle, e normalmente o YouTube também não tem esse tráfego de dados cobrado pelas operadoras de celular, e ele tem uma responsividade melhor, né? Então, é uma tentativa da gente trabalhar. Eu não conheço esse aplicativo no Google Play, mas você deve estar falando, o Diogo estava comentando aqui no chat, que tem um aplicativo no Google Play também. O do Google Play deve ser o visualizador de vídeo, eu imagino, né? O do Moodle. Então, a gente usou ele semestre passado no PLE. O que a gente notou? O aluno que só consegue acessar pelo celular, ele tem mais dificuldade, porque do Google Play, a operadora não te dá tráfego livre. Então, ele vai comendo os seus dados se você for obrigado a usar só no celular, sabe? Então, a gente vai fazer esse semestre uma tentativa no YouTube. A professora Judonato fez umas experiências com metodologia de projeto semestre passado, gostou, e aí a gente está todo mundo tentando ir para esse ambiente. Então, não vai faltar rede para a gente conversar, beleza? Bom, além do nosso bom e velho encontrinho, a gente tem o suador sozinho em casa, que são os nossos momentos assíncronos. A gente tem um desenvolvimento de muita coisa para ser feita. E aí a gente vai ter desenvolvimento de atividades em grupo, que vocês vão se organizar da maneira como o grupo achar melhor. Você tem a participação dos espaços de discussão da disciplina e você tem uma série de envios de atividades que, via de regra, vão acontecer no Moodle. Eu criei também um espaço do Google Classroom, porque no semestre passado a gente teve um episódio onde o sistema da UFAL caiu, então a gente ficou sem acesso ao Moodle. E aí ficou todo mundo meio no desespero, então eu criei a sala do Classroom, o código da sala está logo no label, a primeira imagem que você tem de projeto gráfico, então vocês podem entrar na sala. Se depois vocês tiverem dificuldade, eu explico para vocês como é que vocês fazem para adicionar a sala no ambiente de vocês. E ela é a nossa válvula de escape. Deu tudo errado em todas as outras redes, a gente corre para ela, porque a gente não vai poder perder tempo de aula. Estão segurando aí? Agora vem a parte difícil. Tem uma coisinha chata nessa atividade remota, que é o sistema de frequência, como é que ele funciona. Como a gente só vai se encontrar sincronamente durante 3 horas das 6 horas da disciplina, tem uma série de atividades que precisam ser desenvolvidas para que você tenha frequência. Porque é a única maneira que a gente vai ter de compensar o nosso encontro presencial. A gente não é um curso de EAD. Então, a gente está adaptando para um sistema remoto toda uma lógica de disciplina que sempre foi presencial. Então, a gente precisou dar um jeitinho. As disciplinas que são a gente tem atividades que são só frequência, a gente tem atividades que são frequência e avaliação. As que são só frequência, você tem de hoje até o final do bimestre para realizar, no seu tempo, do seu jeito. É o ideal? Não. O ideal é que você faça semana a semana. Primeiro que se acumular, você vai enlouquecer. Vai por mim, você vai enlouquecer, porque é muita coisa. E segundo, que essas atividades, elas te ajudam a fazer a construção mesmo das que são avaliativas. Então, faz toda semana, confia na tia Dani, faz toda semana. Mas eu vou conferir nisso semana a semana, eu compartilhei com vocês uma planilha onde vocês podem acompanhar o que vocês já fizeram, o que vocês deveriam ter feito, o que já perdeu. A única coisa que a gente não repõe são esses momentos síncronos. Então, chegou na sala, digita seu nome completo no chat, é a sua presença, porque o chat fica gravado, e no final da aula eu vou e confiro os nomezinhos. Isso não repõe. São 1h30 hoje, nas terças, 1h30 na sexta. O resto, as outras 3 horas, são essas atividades distribuídas durante a semana. A AB1, você tem até o dia 3 de abril, e a AB2, você tem até o dia 7 de maio para fazer todas as atividades. A listinha dessas atividades, ela já vem aqui na sequência, mas aí, gente, é com vocês.
o grau de comprometimento nesse sistema remoto é muito maior. No PLE, deixa eu ver, a Beatriz está aí? A Bea está aí? Tá, cadê você? Ah, tá. A Bia fez com a gente uma disciplina que ela viu tanto que foi complicado, né? Tiveram grupos que não conseguiram trabalhar nesse sistema remoto e o negócio não rendeu. Quando achou um grupo que conseguiu funcionar no sistema remoto, foi fundo. Então, depende de um comprometimento de vocês muito maior do que o da sala de aula. Porque na sala de aula, você dá um peteleco na cabeça do coleguinha e fala assim, por que você não está fazendo essa coisa? À distância, vocês vão ter que arrumar outras ferramentas para poder fazer esse trabalho. Então, cuidado. Se antes já dependia de vocês, agora depende muito mais, entendeu? E Esther, é mesmo, Esther foi abandonada no final da B1 pelos coleguinhas. Foi um Eu sacrifício lá. estava esperando esse momento. E olha que, Laura, você ainda podia dar um peteleco na cabeça dos colegas. A coitada da Esther não conhece nem a cara de quem abandona ela no semestre passado. Exatamente. A Dani me salvou como pessoal. A gente deu uma organizada e colocamos a Esther no outro grupo, e foi um desenvolvimento bem interessante. Depois que o grupo se ajustou, que todo mundo percebeu que o compromisso de um com o outro era fundamental, a gente teve uns resultados muito bacanas. Se eu tiver oportunidade, eu mostro para vocês. Foi uma disciplina que a gente trabalhou uma metodologia nova para ficar. A gente terminou só na proposta de projeto, a gente não chegou no desenvolvimento, mas quando funcionou, funcionou. Quando não funcionou, a Laura já passou por isso em outras oportunidades, do coleguinha desistir, e foi bom você me lembrar disso, Laura. É a última vez que PG1 está sendo ofertado. Com a mudança de grade, vocês vão não tem mais essa disciplina. Essa disciplina foi repartida em duas. Projeto design editorial, que aí vocês são os trabalhos editoriais, então, assim, quem chegar para fazer sistema de identidade visual no sexto período da grade nova, essa parte onde a gente estuda o manual não vai fazer mais parte do conteúdo, porque vocês já viram um projeto gráfico editorial. Então, desenvolver um projeto gráfico editorial, todo mundo já vai estar aprovado, já vai estar pronto. Então, não deixa para. Passa dessa vez, gente. Vocês não acreditam em, mas todo semestre eu falo, se essas criaturas entregarem tudo, mas fizerem direito, nem que seja com 5,5 na prova final, eu passo todo mundo, eu juro. É o meu sonho de consumo. Eu só consegui fazer isso uma vez, que eu não tive nenhum reprovado por nota na disciplina. Foi todo mundo só reprovado por falta, que se a pessoa faltou, eu também não posso fazer nada, né? Mas, gente, não abandonem os coleguinhas, sejam comprometidos e lembrem-se que é a última vez que essa disciplina vai ser ofertada. Então, muito provavelmente, próximo semestre, ela não vai ser ofertada de jeito nenhum. Você vai ter que esperar o outro para pegar quando a turma da outra grade começar a fazer ela e o conteúdo vai ser menor. Você vai ter que correr atrás da parte de editorial. Então, vamos aproveitar a chance da vida, aproveita que não vai ter que gastar dinheiro com impressão. E isso é um print da planilha que vocês vão poder acompanhar as atividades. Essa primeira barrinha que está no topo, que vocês estão vendo, tem todas as atividades. O que está em laranja são as nossas atividades que são síncronas, são as nossas videoconferências. Laranja escuro é terça-feira, laranja clarinho são os encontros de sexta-feira. Em azulzinho são as atividades assíncronas que vocês vão fazer. Quando você fizer dentro, por exemplo, nós temos a primeira semana. Então, entre essas duas colunas laranja mais escura do começo, tem todas as atividades da semana. Se você fez durante a semana, você está com o seu verdezinho lá, já contamos a sua frequência. Quando aparece o vermelho, são aqueles momentos que você não apareceu nos nossos encontros simples. Não faltei a videoconferência, não pude vir, normal, gente, acontece, tive um piriri, estourou, enfim, não pude. Tem o vermelhinho, essa é a única que a gente não repõe. A amarelinha é tipo assim, cara, se liga, isso era para você ter feito semana passada e você não fez. Você tem até o final do bimestre para fazer? Tem. Mas quanto mais amarelo tiver, mais ferrado tu tá. Porque os outros continuam tendo que ser feitos. Então, essa planilha de frequência, vocês têm um link no Moodle, vocês conseguem acompanhar. Então, ninguém vai poder dizer assim, nossa, não sabia que tinha que fazer. Sabe? Desinformação não teremos. Aí, quais serão as nossas atividades? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu quero que vocês se manifestem no chat. No slide tem as atividades semana por semana. São 10 semanas com todos os itens.
Particularmente, eu acho pouco proveitoso, porque eu vou ficar falando de coisas que na cabeça de vocês ainda estão muito etéreas, vocês ainda não sabem. Eu preferiria falar o conteúdo de cada semana, e aí depois vocês com calma vão lá e verificam as atividades, do que falar uma por uma. O que é que vocês preferem? 1, só o conteúdo da semana. 2, o conteúdo e as atividades. Joga aí para mim no chat, para eu saber o que fica melhor para vocês. Diogo, tem 28 alunos, tem 24 alunos matriculados na disciplina. A ideia são duplas ou trios. Ótimo, então eu tô vendo que a maioria aí tá dando 1. Beleza, então vamos lá. A gente tem nessa nossa primeira semana, quando a gente vai descobrir qual que é a da disciplina. Hoje a gente está fazendo esse panorama geral, vamos falar dessa organização, e na próxima videoconferência a gente vai ter a nossa primeira aula com conteúdo que vai falar desses elementos compositivos da identidade visual, beleza? Entendemos o que é identidade visual. Como suporte, a gente tem uma pílula que fala especificamente de identidade visual, que é um vídeo no YouTube de uma conferência que a gente fez para o grupo de pesquisa, e tem a recomendação de uma série de vídeos de um canal de uma professora amiga minha, que ela fala sobre marca num conceito mais amplo, mais comunicacional. São 5 vídeos, os vídeos são curtos e são bem interessantes. Então, a gente vai entender o que é marca, o que é identidade visual. Aí, na próxima semana, e na quinta-feira, a gente já vai fazer sexta-feira, gente, eu tô com quinta-feira na cabeça, desculpa. Próxima aula, sexta-feira, a gente já vai fazer o sorteio e a divisão dos perfis. Porque na segunda semana, a gente é dedicado à problematização. A gente tem na nossa primeira videoconferência uma aula teórica sobre problematização, as ferramentas disponíveis, os usos possíveis, como cada uma deve ser aplicada para cada aspecto a ser problematizado. E a gente vai ter já uma videoconferência de orientação na sexta-feira. A videoconferência de orientação é para tratar da problematização. E aí, a dinâmica dessa orientação, eu explico para vocês no final da segunda aula, mas não é nada muito fora do comum. Eu abro a sala vai estar aberta, vocês vão entrando, a gente vai fazendo uma fila de orientação. Vocês já viram que aqui na barrinha tem um levantar a mão? Uma pessoa do grupo vai e levanta a mão. Aquilo vai gerando uma fila. Aquilo vai ser a ordem que cada aluno vai ser atendido. A fila de orientação, ela vai fechar às 15 para 5. 15 para 5 é 5 horas? Eu vou olhar ali se eu coloquei 15 minutos ou meia hora. Quando ela fechar, por exemplo, eu tenho 14 grupos. Se todos os grupos quiserem ser orientados em 1h30, a gente vai ter aí, façam as contas. A gente tem cerca de 5 a 8 minutos para cada grupo, né? Aí, perdão, para quem não me conhece, eu vou tossir sempre, é refluxo, não é Covid. Se eu fechar a câmera e sair correndo, é porque eu fui tossindo. Vão se acostumando aí. É bom que pelo menos vocês não tenham que ver minha cara vermelha de desespero, porque eu posso fechar a câmera. Esses privilégios aí, a Laura já não teve. Já teve que ver minha cara vermelha tossindo 1 zilhão de vezes na vida dela. Bom, a videoconferência de orientação, ela vai fechar a fila. Quer dizer que ninguém mais entra, tá todo mundo que falta? Não. Continua funcionando. Você entra, bota seu nominho, você tem a presença. Só que aí eu vou dividir o tempo de orientação para os grupos que chegaram primeiro. Então, por exemplo, deu 5 horas, eu tinha o grupo da Esther e do Jefferson para a gente discutir. Eu vou ficar 40 minutos com cada um. Se todo mundo começar a chegar às 5h30 e quiser orientação, se der. Sacaram a diferença? Por quê? Porque essa disponibilidade de tempo que a gente tem, você pode entender enquanto grupo que para você é mais interessante estar numa outra sala discutindo com seus colegas e desenvolvendo a tarefa. E tudo bem. Porque você vir para orientação sem ter nada também não adianta. E aí a sala vai ficar aberta. Mesmo que ninguém apareça, eu vou estar aqui nessa salinha das 4h30 até as 18h. Quem aparecer, a gente conversa, a gente orienta. Mas o momento de orientação é para vocês. Então, a gente tem um momento de conteúdo na primeira reunião, que vai ser na próxima terça-feira, onde a gente vai falar de problematização. Na sexta-feira é orientação, por ordem de chegada, fazendo a filinha ali. Beleza? Aí a gente já começa o processo de desenvolvimento da identidade visual propriamente dita, que é quando a gente vai ter uma aula sobre desenvolvimento de símbolo.
Então, a gente tem uma aula de 1h30 sobre desenvolvimento de símbolo, tem uma série de proposições para vocês, e aí, nessa terceira semana, a gente já tem 2 atividades avaliativas, e essas atividades avaliativas, elas têm um prazo para ser realizada, porque a gente depende. A gente vai ter Lembra que a gente ia fazer a problematização? Cada indivíduo do grupo vai precisar desenvolver 2 ferramentas de problematização e enviá-las. É uma avaliação individual. Por quê? Se o grupo tiver 3 pessoas, vocês aplicaram 6 ferramentas. Isso para uma problematização é maravilhoso. Se eu estou sozinho, decidi que eu vou fazer meu trabalho sozinho, porque eu não gosto de gerar expectativas, prefiro fazer sozinho, eu vou ter que pensar quais são as minhas 2 melhores ferramentas, mas já é avaliativo. E, além disso, a gente vai ter uma wiki, que todo mundo conhece essa ferramenta no Moodle? É uma página onde todo mundo vai contribuindo ao mesmo tempo. É como os moldes da Wikipedia, por exemplo, onde você mesmo vai escrevendo os artigos. Nessa wiki, a ideia é que vocês coloquem tutoriais e ferramentas de edição vetorial. O desenvolvimento de uma identidade visual hoje, fora de plataformas de edição vetorial, é impossível. Quer dizer que é para usar Illustrator, Dani? É para usar o Core? É para usar o que você tiver para usar, amiguinho. Se você tiver se você gosta de GIMP, se você faz um desenvolvimento de edição vetorial, que é diferente de bitmap. O Photoshop, ele trabalha com um sistema que é bitmap. O que é o bitmap? Essa informação que você tem na tela, claro, isso sou eu lendo o Canva. Você fez só para ver essa cara que eu sei. Não, mas o Canva, se você... essa pandemia provou que o Canva na mão de mãos que não sabem o que está fazendo não adianta de nada, ele é pior do que papel crepom, porque eu já vi cada desgrama. Gente, como é que a pessoa consegue pegar um modelo pronto e cagar no modelo pronto? É um mistério que eu levo para mim. Não sei como conseguem cagar em modelo pronto, mas cagam, né? Então, eu esqueci de avisar, eu falo muito palavrão. Eu sempre esqueço de avisar isso no início das aulas. Eu falo muito palavrão, vocês são adultos, desculpem. Vai ser assim. Enfim, o Canva, ele tem um problema, porque ele vai trazer para vocês layouts prontos. E esses layouts prontos, lembra que o Canva tem uma parte que é de graça? Se você está usando um negócio de graça e seu cliente descobre, por que o seu cliente vai te pagar? Eles já não gostam de pagar a gente, porque eles acham que o que a gente faz, qualquer um faz. Não sei se vocês já desconfiaram disso aí do mercado, entendeu? Eles não estão, assim, muito afim de pagar a gente. Aí você vai e usa um negócio pronto, do Canva ou do FreePic, aí, cara, aí não dá, né? Por favor. Mas a gente tem uma série de aplicativos por aí. Eu tô ficando cada vez mais desatualizada. Tem uns aplicativos de ilustração digital que eu não faço ideia de como funciona e os negócios são maravilhosos, que a gente não consegue acompanhar. Então, vocês não vão ver de mim uma exigência que você use ferramenta A ou ferramenta B. Eu consigo te ajudar no Illustrator, eu sei alguma coisa do Corel. Isso eu, Dani, consigo te dar essa assistência direta. Se não, gente, YouTube, tutorial, amiguinhos. A gente sempre teve aqui na FAU São Iago, a turma de vocês acho que não conheceu, acho que de computação de vocês, o monitor foi o Índio, né? Iago, amor eterno. Iago sabe de tudo. Então, a gente geralmente apelava para esses monitores de computação gráfica que vocês já vinham dessa relação, porque eles sacam muito. Então, a ideia dessa wiki é a gente compartilhar tutoriais, aplicativos novos. É bom que a tia velha aqui vai aprendendo também, né? Porque se tiver uns aplicativos novos para eu saber uns tutoriais, já estou gostando. Pois bem, isso é a nossa segunda semana, onde a gente vai trabalhar com o desenvolvimento do símbolo. Aí a gente passa para a nossa quarta semana. Na quarta semana, a gente vai falar sobre logotipo. Vai ser onde a gente vai tentar entender como é que funcionam essas construções tipográficas, quais as adaptações que a gente pode fazer para tornar... Porque a definição de logotipo é uma das que eu acho mais bonita, é a particularização da escrita do nome da marca. Como é que você vai tornar uma escrita particular a partir de uma fonte pronta? O que você dá para você modificar? Com o que eu posso trabalhar? Esse é a nossa quarta semana. Só que a nossa quarta semana já é a preparação para a quinta semana, que é quando a gente vai fazer o quê? Apresentar as nossas identidades visuais. Então, a gente tem um mês para desenvolver essas identidades visuais. Então, a gente vai ter algumas outras atividades, como envio de
pesquisa tipográfica, a gente vai ter fóruns onde a gente pode discutir esses símbolos, o desenvolvimento desses logotipos, e a gente vai ter os nossos encontros de orientação que vão ser feitos grupo a grupo. Não houveram monitores, vou até olhar aqui de novo na pastinha, vai que por um milagre alguém se inscreveu. Isso sou eu olhando as inscrições de monitoria. Não tivemos inscritos para monitoria, então somos nós e nós mesmos, queridos, não teremos monitores. A gente pode até contar com a bondade de estranhos, mas seremos só nós. Então, a gente vai ter alguns fóruns onde a gente vai tentar se ajudar nesse processo de tirar dúvida, de tomar opinião, e a gente tem os momentos de orientação, beleza? Beleza. Aí, a gente vai ter a nossa AB1, que é uma apresentação e um caderno de proposta. A apresentação, ela vai acontecer toda no dia 29 de março, porque dia 2 de abril é sexta-feira santa. Então, a gente não consegue dividir essas apresentações em 2 momentos. E aí, vai ser o único dia que a gente vai começar, e aí a gente vai definir isso mais para frente, à medida que vocês forem se adaptando, vendo o que fica melhor para vocês. A gente pode trabalhar de 2 jeitos. A professora Mari Reines, ela fazia assim antigamente, nas apresentações de identidade visual. Na sala, só entrava o grupo que ia apresentar. Porque aí, o que eu falar para um grupo, as perguntas que eu fizer para um grupo, o outro não ficava sabendo e o último não tinha mais informação que o primeiro e todo mundo era avaliado igual. É um jeito. Se a gente fizer assim, a gente vai fazer um sorteio de ordem e vai definir tal hora é fulano, tal hora é ciclano, tal hora é beltrano. Acredito eu que nesse sistema remoto vai funcionar melhor. Mas é um achismo e é negociável. A gente vai decidir isso juntos mais para frente. Um outro jeito da gente fazer entra todo mundo na sala, fica todo mundo preso, confinado, fingindo que está prestando atenção no coleguinha, e aí a gente vai às apresentações em sequência. Mas isso a gente combina um pouquinho mais para frente. E aí vocês também vão ter me enviado o caderno de proposta, que a gente vai ter 2 instrumentos de avaliação. A apresentação vai ser no que a gente chama no formato de pitch. Não sei se vocês já viram. Alguém já assistiu Shark Tank? É assim, quando você tem... O pessoal usa muito isso em startup, né? Você vai e apresenta a sua proposta num curto espaço de tempo, e aí você fala, eu quero isso, eu quero... Vai ser assim que a gente vai trabalhar. Só que é um desenvolvimento mais extenso, eu estou interessada no processo de vocês. O caderno de proposta é uma apresentação de slides que você pode usar na sua apresentação no pitch, né, na parte que você está falando. O pitch são 10 minutos, onde você vai escolher o que é mais importante, e o caderno de proposta é mais detalhado. Então, eu vou assistir sua apresentação, avaliar sua apresentação e tiro a dúvida dentro do seu caderno de propostas que você vai ter me enviado na noite anterior. Beleza? E aí a gente começa o desenvolvimento. Aí acabou a B1, todo mundo tirou acima de 7, tá todo mundo feliz, aquela coisa assim maravilhosa do jeito que tia Dani adora. Já passei por isso? Jamais na vida, mas a gente continua tentando, não é verdade? Laura, você levantou a mão? Fala aí. Só vai ter essa apresentação da AB1? É a única? A apresentação, sim. Você tem um envio... Deixa eu ver se o próximo é o resumo da B1 ou se o... Aqui tem você vai ter um envio de atividade individual, que você vai escolher 2 ferramentas de diagnóstico e vai redigir, fazer essas ferramentas e me mandar individual. Você vai participar de uma wiki, onde você vai colocar links, dicas de tutoriais de edição vetorial, de editoração de uma maneira geral. Você vai me enviar o caderno de proposta, que tem peso 3, que é o detalhamento de tudo que você vai apresentar, e aí você tem a apresentação. A apresentação peso 3, o caderno de proposta peso 3. Isso apresenta a identidade visual. As ferramentas, que tem peso 3 aqui, e a wiki, que tem peso 1, é a sua parte de problematização, beleza? São 4 atividades de AB1. As 2 primeiras de problematização, peso 3 e peso 1, as 2 últimas da apresentação da identidade visual, peso 3 e peso 3. Beleza? Para todo mundo? Acabou a B1. Aí a gente vai, e lembrando que você tem um prazo para fazer as outras atividades assíncronas até essa entrega final. Aí a gente começa a B2. Gente, a real mesmo é que o pesado dessa disciplina é a B2. Porque a AB1 é a parte de um processo mais criativo. A AB2 vai ser parte de um processo braçal. Eu não te recomendo a optar por fazer grupo de eu sozinho. Se você fizer grupo de eu sozinho, é assim, é uma faca de 2 gumes, né?
Se você faz grupo Deus sozinho, você sabe que você só pode contar com você mesmo, mas é um trabalho, assim, hercúleo. É gigantesco. É muita coisa para você fazer em um mês e meio. Se você for fazer em grupo, você tem que ficar naquela expectativa de quem é que vai desistir ou não. Aí você vê como é que você funciona melhor, entendeu? Mas saiba que é muita coisa. Então, nessa sexta semana, vai ser a nossa única semana onde os nossos 2 encontros de videoconferência pode ser dupla, trio ou indivíduos. Se quiser fazer em 4 pessoas, eu não recomendo, porque vai ser difícil de gerenciar 4 cabeças, mas se quiser, a gente ainda pode ver. A turma de vocês é relativamente pequena. Eu separei 14 perfis que a gente vai sortear. Eu não consigo extrapolar para 14. Além de 14 trabalhos, eu não consigo avaliar. A turma de vocês tem 24 alunos matriculados, então daria para a gente fazer em duplas e trios tranquilamente, beleza? Tá. Nossa sexta semana, a gente vai ter 2 videoconferências de conteúdo. Se possível, marquem na folhinha de vocês, no calendário do celular, o dia 5 e dia 9, para vocês não perderem as aulas, porque são as aulas onde vocês vão ter mais dúvidas. Sobre essas dúvidas, a gente vai ter fóruns que vocês vão poder tirar essas dúvidas, porque a dúvida nunca vai acontecer na hora. Vocês vão receber uma enxurrada de conteúdo, que é essa parte de detalhamento técnico e do manual, e vocês vão ter dúvidas durante o processo. E aí, essas dúvidas da sexta semana, que é onde a gente fala do manual de identidade e do detalhamento técnico, a gente vai tirar nos fóruns. Então, tentem não faltar essas aulas. Aí, na sétima semana, a gente vai encerrar a parte de aplicações, falar um pouco sobre pontos de contato, e aí a gente volta até as nossas reuniões de orientação. Terça-feira vai ser orientação, sexta-feira conteúdo, onde a gente vai falar dessas aplicações. Na oitava semana, a gente vai falar um pouco mais do desenvolvimento de papelaria e dos pontos de contato. Na sétima semana, a gente vai trabalhar com estamparia. Na oitava semana, papelaria e pontos de contato. Na nona semana, a gente vai falar do desenvolvimento dos arquivos digitais. Aí, a gente vai ter um envio de atividade que vai acontecer nessa nona semana, que também será individual. O desenvolvimento de estampas vai ser individual. Então, cada indivíduo do grupo vai desenvolver 2 estampas e vai enviar. Por que eu separo as coisas entre individual e em grupo? Para a gente acabar com aquela história de, mas meu coleguinha não trabalhou direito. Você tem a sua chance de brilhar sozinho, entendeu? E, ao mesmo tempo, faz com que você entenda que você tem um comprometimento com você e com o grupo. São 2 instâncias de comprometimento que você precisa ter no desenvolvimento de trabalho. Isso é muito importante. Nem te deixa refém do grupo, porque às vezes você está num grupo meio... E aí os trabalhos não ficam lá essas coisas, você tem chance de aumentar a sua nota, se você acredita que seu desempenho individual pode ser melhor. E, ao mesmo tempo, permite que a gente... tem a oportunidade de pensar com a própria cabeça, por assim dizer. Que você não... Imagina, você vai desenvolver uma estampa, e aí você tem que negociar com os seus colegas a cor, o formato, e às vezes você está muito confiante na sua ideia, mas você não quer esse embate. Porque a gente sabe que muitos de vocês preferem não ter um embate, não é verdade? Vocês preferem deixar para lá. Isso não é o ideal, porque na vida real, quando você for para uma agência, você vai ter que aprender a vender seu peixe sem xingar a mãe do coleguinha. E o momento ideal de aprender isso seria durante a faculdade, mas a gente sabe que não é assim que rola, né? Então, vocês têm os momentos individuais para você poder fazer com que as suas ideias valham. Aí a gente vai ter, na nona semana, esse envio das estampas que começaram a ser desenvolvidas lá na sétima. Olha só, sétima semana você aprendeu o conteúdo e começou a trabalhar. Na nona semana é que você vai enviar essas estampas. Na nona semana, nossa aula vai ser sobre os arquivos digitais e o fechamento. A 10ª semana é só orientação e entrega. Entrega do manual, que tem peso 4, e entrega dos arquivos digitais, que tem peso 4. Essas 2, manual e arquivos, são em grupo. E você tem o individual que você fez, que foram as estampas. Então, nosso resuminho de AB2 é esse aqui. Você tem o envio de atividade individual das estampas, que tem peso 2. Você tem o manual de identidade visual, que tem peso 4, e você tem os arquivos digitais, que tem peso 4, esses 2 últimos em grupos. E você tem a oportunidade, caso você queira, de individualmente ter 2 pontos extras na AB2,
do desenvolvimento de pontos de contato. Dani, e se eu for maravilhoso e tirar 12 na minha AB2? A gente joga para B1. Agora, se você tiver tirado 10 na B1 e 12 na B2, aí você vira meu monitor e a gente depois numa pizza quando a gente puder aglomerar novamente, tá? Esse é o nosso pequeno conteúdo. Apenas. Viram por que essa disciplina cansa? Por que essa disciplina reprova tanta gente? A nossa 11ª semana, a gente tem uma videoconferência para falar desses resultados. E a gente já tem a data de reavaliação marcada, mas ninguém vai ficar de reavaliação aqui, não é mesmo? Então, nem vou falar de reavaliação, que é para não dar azar. Prova final, nem coloquei no slide, porque ninguém vai ficar. Bom, vamos falar das equipes de trabalho? Bom, as equipes de trabalho dessa disciplina, a disciplina pode ser realizada em duplas ou trios. Vocês, muitos de vocês são da mesma turma, outros já se conhecem, então, a gente vai ter duas opções. Ou vocês vão se organizar e já vão chegar na próxima aula para mim, Dani, minha dupla sou eu e fulano, meu trio sou eu, fulano e ciclano, ou quem não conseguir se ajustar, a gente faz via sorteio, naquelas ferramentas eletrônicas de sorteio, para ver quem é que vai ficar com quem. Certo? Lá para você ganhar pizza, você tem que tirar 22 pontos, hein? Tô só nessa expectativa aí, meu sonho. Então, trios ou duplas, vocês se organizam para a próxima semana, tá? Próxima semana não, próximo encontro, sexta-feira. Perfis dos clientes. Nesse semestre, nós vamos trabalhar, eu separei para vocês 14 perfis. Esses perfis já foram utilizados tanto em PG1 quanto em PG2 nos últimos 6 anos, tanto em momentos de disciplina que eu ministrei, quanto em momentos que a professora Mari Reines ministrou. Aí, a gente tem uma empresa de papelaria, uma empresa de moda, não, 2 empresas de papelaria, 2 empresas de moda, 7 empresas do ramo de alimentação e restaurante, aparentemente a gente gosta muito de alimentação e restaurante nessa disciplina, um pet shop e 2 festivais e eventos maiores. Eu vou mostrar para vocês perfil por perfil. Lembrando, isso tudo está lá no Moodle, vocês podem olhar com calma, vocês podem se apaixonar por um perfil e torcer para ser sorteado para esse perfil semestre que vem. O primeiro perfil é o do miojo do chefe. O miojo do chefe foi usado pela primeira vez no semestre de 2018.2, que na UFAL pode ter acontecido em 2016, 17, 18, 19 ou 20, porque, né, 18.2 para a gente já não significa mais nada. O que é o miojo do chefe? O miojo do chefe, ele é um food truck especializado em fazer miojo gourmet. A proposta é que a Anicim, ela resolveu pegar um food truck e contratou vários chefes de cozinha pelo Brasil afora, e eles prepararam receitas especiais para o miojo, para tirar a ideia de que miojo é aquela coisa que você faz em 3 minutos, e acabou. E é só, vem com aquele molhinho lá. E aí o público-alvo são adultos, urbanos, de classe média, e a proposta é que você fuja do literal, né? Que miojo, 3 minutos, comida rápida, comida ruim, comida de quem não sabe cozinhar. Quem fez o diagnóstico e quer saber como é que é o público, o que acontece, o que não acontece. Em 2018, foram o Charles, a Fabrini, a Rebeca e a Shirley. E aí eles passaram esse material para o grupo, que era Eduardo Irielli e Leili Sandi, e eles chegaram no nome miojo do chefe. Eu não recomendo vocês a procurarem as identidades visuais geradas anteriormente, porque isso pode gerar um bloqueio em você, sem a menor necessidade, vai fazer com que o seu olhar fique viciado, então não corre atrás. Miojo do chefe. Aí a gente tem a Alumia. A Alumia é uma loja especializada em glitter. É uma loja física que quer expandir o sucesso do glitter do carnaval para outros momentos da sua vida. Então, ela é destinada a jovens que gostam de carnaval, que gostam de fantasia. Ela tem sede em Olinda, o que significa que ela funciona o ano inteiro, porque, afinal de contas, lá, quando não tinha pandemia, tinha glitter o ano inteiro por aquelas ladeiras. E aí, a ideia é um desenvolvimento de uma marca alegre, voltada para o público jovem, que gosta de festa, que gosta de carnaval. Quem chegou no diagnóstico de como essa empresa era, é o mesmo grupo que chegou no nome Miojo do Chefe. Esse name foi um name que a gente aproveitou de um outro brainstorm que a gente fez dentro do grupo de pesquisa.
E aí a gente chegou no Alumia Glitteria. Aí, o nosso terceiro é o Papa Cycle. O Papa Cycle é um... Hillary, eu não sabia que teve... do miojo. O do miojo... o do miojo do chefe, teve da disciplina da Nonata mesmo. É porque a ideia era tão boa e não foi sorteada, e aí ela resolveu aproveitar. Verdade, eu vou até colocar isso nos créditos depois. O terceiro perfil é da Papa Cycle. A Papa Cycle é uma motocicleta de picolés artesanais. Ela foi desenvolvida na aula da professora Mari Renes, em 2014.2, e quem desenvolveu toda a identidade visual foi a Ila e a Marília. Elas chegaram nesse nome Papa Cycle, que é a junção de papa e motorcycle. Papa é o cara que era o dono da... Como chama? Da paleteria gourmet. Ele era um motociclista, nada conservador, muito do rock and roll, que tinha 2 filhos, e aí ele resolveu fazer essas paletas mexicanas para vender nesses eventos de rock. Então ele tem uma Harleyzinha com uma carretinha atrás, e ele vai para esses eventos vender, e o nome é Papa Cycle. De picolés artesanais, paleteria. Tô falando assim rápido, gente, mas a gente é justamente para não deixar vocês com a visão assim muito fechada, porque isso daqui é uma pista. Isso aqui pode virar outra coisa a partir da problematização que vocês vão desenvolver, tá? Que o divertido do design é resolver problema. Perfil 4, We Hate Bacon. We Hate Bacon é uma hamburgueria vegana. É uma loja de fast foods vegano que foi desenvolvida pela Cris K e pelo Marcos Cabral. A ideia é vegano sim, chato não, para um público que já está mais se ligando nessa questão de um consumo consciente de carne, de outros produtos. É uma loja de fast food, então ela vende todo tipo de coisas que a gente está acostumado, só que sem carne. A ideia é fugir do lugar comum. Não tem muito para falar do We Hate Bacon, é isso. E o nome foi desenvolvido pela Cris e pelo Marcos, e eles trabalharam não com o nome completo, eles fizeram... é difícil não falar, mas esse projeto dos meninos é muito legal. Eles construíram o símbolo a partir de uma construção tipográfica das iniciais de We Hate Bacon. Ficou bem bacana. O quinto perfil é a Rudissá. Rudissá é uma grife do Rubens Clemente Sá, e ele é um joalheiro que desenvolveu uma linguagem própria, moderna, trabalhando com um elemento muito peculiar, ossos. Toda a parte de joalheria dele é desenvolvida a partir de ossos. Então, ele não trabalha com pedras preciosas, metais preciosos, ele faz tudo a partir de osso, e ele trabalha com público de classe alta, que gosta de coisas muito requintadas, então não são peças baratas, e a ideia, todo tipo de osso, Diogo, todo tipo de osso disponível, desde tratamento de ossos de animais, desses mais comuns que são abatidos, curtume, etc e tal, né, para aproveitamento, até, sei lá, se você tem uma filhinha que perdeu o primeiro dente e você quer fazer uma joia fantástica a partir do dente da sua filhinha, ele faz também, aceita encomendas, careiro, cobra caro, mas o foco dele são essas pessoas menos fofas, entendeu? A ideia é bastante requinte, bastante classe, sofisticação, mas com essa pegada do inusitado. Quem desenvolveu esse perfil foi o Heitor Ferreira e o Matheus Mendonça, na turma da Mari Reines de 2014-1. O sexto perfil é a Honui, que é um restaurante submerso. O diagnóstico foi desenvolvido na turma de 2018-2 pelo Daxon, o Daniel e o Danilo, e eles desenvolveram uma ideia a partir de onde esse restaurante, ele imita um restaurante que existe de fato acho que na Malásia, e ele aproveita uma fenda em Japaratinga, então parte do restaurante ele é debaixo d'água, então você poderia almoçar, se você não tiver claustrofobia, vendo o mar de Japaratinga ao seu redor. Essa é a proposta do restaurante submerso. O público-alvo é aquela galera meio café de la musique, sabe? Balada, good vibe, sofisticação, tô pegando corona em Caraíva no final do ano. É essa galera. Uma galera que tem dinheiro, que se diz cosmopolita, que não gosta de fugir do regional, e que eu, enquanto pessoa que não sou esse público, chamo de hétero topzera. E tem gente que gosta, pagam bem, é maravilhoso. A Von Teese é uma perucaria burlesca.
é uma loja especializada no desenvolvimento de perucas para drag queens, para apresentações. O perfil foi desenvolvido, a identidade visual e o nome, na verdade, foi desenvolvido pelo Charles, a Fabrínia, a Rebeca e a Shirley. E a ideia é um público que trabalha com arte performática. Então, ele não é uma empresa que está se importando que eu ou você entenda ou que vai sair no anúncio, sei lá, da novela das 8. É para um grupo muito nichado, muito específico, com um gosto muito refinado. E aí, ela tem uma pegada, para quem não sabe, arte burlesca. Hoje em dia o pessoal tem muito clube de striptease de arte burlesca. Então, não pode confundir. Burlesco não é pornô, pelo amor de Deus. E isso, as RuPaul's da vida. Bem por aí. RuPaul é o nosso cliente dos sonhos. O 8º período é a Coco que Roda. A Coco que Roda é um drive-thru de cocada ali na Massagueira. Quando você está vindo ali do francês, você entra, compra sua cocada ali, passa dentro, comprou, foi embora. Esse é o foco. Esse perfil e esse nome foi desenvolvido pela Lísia e pela Maria Clara, na turma de 2018.1. Elas não usaram o nome Coco que Roda, mas era um dos nomes que eu mais gostava, e o foco é quem trabalha com turismo sustentável e o pessoal que vem visitar Alagoas, que frequenta essa estrada. O foco é mais nos turistas do que no público local, mas não é o tipo de coisa que vai expulsar o público local, e a ideia é que é para ser regional. O foco da Coco que Roda é trazer todo o regionalismo, tudo que a gente tem de bonito na cultura alagoana, como identidade de marca para eles. A nona foi da turma de, acho que Laura, Hilary, acho que Nicole está aqui também, né? Que é o pessoal que desenvolveu a Upoan, que é um pet shop especializado em répteis e roedores. Ele é especializado nesses pets menos comuns, oferecem tanto serviço de pet shop quanto serviço de clínica veterinária. Então, eles trabalham com ratos, cobras, lagartas, tudo que é. Não trabalhamos com cachorros. E a ideia é trabalhar com o exotismo. E o pessoal fez um. Laura já tem trauma. Já vi tudo! Já vi tudo! Você para de falar que você não quer esse, que você vai sortear justamente esse. Pare, por favor. Mas é um desenvolvimento de uma identidade visual para pet shop, mas de quem não tem cachorro e gato. O 10º, tá acabando, gente, eu juro. O 10º perfil é o Rota Amarela, que é um festival de rock que acontece em Curitiba. Esse festival de rock, ele foi desenvolvido na disciplina de Projeto Gráfico 2. Quando eu dou Projeto Gráfico 2, eu acabava mesclando design de serviço e sistema de sinalização. Então, o pessoal desenvolvia uma proposta de serviço para um evento. E aí, o pessoal desenvolveu o Rota Amarela, que é um festival de rock voltado para esse público indie rock, que aconteceria em 3 dias na cidade de Curitiba. Então, a ideia é fugir do lugar comum e se inspirar nos grandes festivais de rock que acontecem no Brasil e no mundo. É para um público jovem, mas para um público também de nicho muito específico. Aceita a hétero topzera? Aceita, porque eles consomem bebida e é maravilhoso, mas não são o foco. Um outro festival que a gente vai trabalhar é o Toca do Coelho, que foi desenvolvendo na mesma vibe, só que esse é um festival de música eletrônica, então tem uma vibe mais fantasia, mais psicodélica, digamos assim. É um festival é um festival de música eletrônica inspirado, eu tinha certeza, Lala, eu estava esperando o seu quero, ainda bem que eu não errei. É um festival de música psicodélica, de música eletrônica, focado para esse público mais alternativo, que gosta de rave, que gosta dessas experiências transcendentes, assim. O que você usa para transcender não é um problema meu. Mas é essa galera. O perfil 12 é o Hatri, que é um sushi de inseto. É um dos meus favoritos, desde a época, é um perfil desenvolvido pela professora Mari Renes, que é uma chefe de cozinha que viajou por todo o leste asiático, e ela acabou entrando em contato com essa culinária do consumo de insetos, e ela veio para cá para abrir um restaurante que faz sushi de inseto. Obviamente, é para um público mais curioso. Não existe. Liris, seu nome é Liris? Porque é Liris mesmo. Liris. A loja não existe, mas a gente meio que queria. A gente acha que vai à falência? A gente acha, mas fazer a marca disso ia ser muito divertido, porque você tem que conseguir romper a barreira do nojo.
Porque o que vai atrair as pessoas é o fato de ser de inseto, porque a gente está focando nas pessoas que têm esse paladar curioso, que quer uma coisa completamente diferente. Nossa, Natália. Natália que fez o perfil do Rota Amarela. Gente, desculpa, eu não sei como. Não é que eu não sei, eu não tive tempo de olhar como é que bloqueia as minhas notificações no Instagram lá, tá? Mas ok. A Ratri, que é esse sushi de inseto, como é que ela vai falar que ela é de inseto sem ser viscoso? Para mim é um dos maiores desafios e por isso logo é divertido. Exótico sim, viscoso jamais. É bom que vocês já entram nessa onda de que a Globo vai relançar o No Limite, sabe? Então já fica mais legal. Vocês não têm idade para saber isso, né? No Limite é um programa baseado no Survivor americano, que quando teve aqui no Brasil, tinha provas tipo comer olho de cabra. Olho de cabra. Já tem uma galera aí denunciando a idade, né? Olho de cabra, eu assistia. Mas, enfim, também tenho trauma. Mas, Ratri é numa vibe, não é para ser No Limite, entendeu? Ratri não quer ser anunciante do No Limite. É isso que vocês têm que ter ideia aí. E o penúltimo perfil é a Dai Grey, que é uma floricultura só de suculentas e terrários. Que esse perfil é um perfil inédito, a gente ainda não teve a oportunidade de usar, mas ele é um público, sabe, pai e mãe de planta, que na pandemia, de repente, todo mundo, eu não tinha uma planta. Aí agora na pandemia eu já tenho várias. Cadê? Eu não consigo fazer o dedo aqui, ó. Já tem umas comigo ninguém pode aqui, ali já surgiu uns tomateiros. Pai e mãe de planta. Então, é focado nesse público que é um pouco mais urbano, classe média, que não tem tanto tempo para cuidar, e vai focar nas suculentas e nos terrários. Nicole, você conseguiu matar 2 cactos, você conseguiu me superar. E aí a gente tem o último perfil, que é a Ironic, que a gente já teve na turma que o Lalo estava, que é a ideia, mas ele não foi desenvolvido, mas ele estava lá para sorteio, que é uma papelaria divertida. Ela é focada em produtos de papelaria de uma maneira geral, mas o foco é ser mais irônico. Na verdade, é uma cópia de uma marca que eu adoro, que chama After the Hype. Depois vocês olham, eu adoro a moça do marketing. A ideia é trabalhar com papelaria, mas o que motiva a pessoa a comprar o teu material? É o fato de você fazer gracinha, é o deboche. O que faz as pessoas comprarem da Ironic é o deboche. Bom, aí o que a gente tem de atividadezinhas da semana? Eu vou deixar esses últimos 15 minutos se vocês quiserem conversar, tirar dúvidas, mas o que nós temos? Nós temos o nosso próximo encontro na sexta-feira, às 16h30. Como funciona? Vocês se conectam. A partir do momento que eu começar, isso, as desagendas. Quando vocês começar a gravar, vocês começam a digitar o nome de vocês completo para servir de frequência. A gente tem a nossa aula normal, tiramos dúvidas, etc. e tal. Quando eu encerrar a gravação, falar encerrou a aula, as pessoas que foram assistir Laços de Família na televisão e que não vierem desconectar por livre e espontânea vontade, que eu for lá desconectando uma por uma, eu vou dar falta. Estamos combinados? Pode me enganar, mas se eu souber, eu vou ficar puta. Mas é sério. Chamadinha, vai funcionar com o nomezinho de você. Big Brother, menina, coloca na telinha do lado, você divide a tela, você coloca o Globoplay aqui no cantinho, ninguém nem nota, vai só, e aí você de vez em quando você ainda solta umas coisas assim, porque acompanhamos e gostamos. Então, a gente tem nossa aulinha de hoje, vocês têm um formulário no Moodle para responder, que é de status inicial, é assíncrono. Você tem uma videoaula sobre identidade, que já está lá para ver, e a gente tem uma série de vídeos de identidade de marca. Deixa eu ver se é sério. Aqui é o lembrete dos nossos encontros, né? Se você vier com seu e-mail institucional, eu não preciso autorizar a sua entrada na sala de aula. Se você vier com e-mail, @gmail, de qualquer outro lugar, eu tenho que autorizar a sua entrada. Então, dependendo da explanação que eu tiver, eu posso não conseguir, tipo assim, não me tocar e você perder boa parte da aula, ninguém quer isso. Então, priorizem o e-mail institucional de vocês. As atividades, elas têm que ser enviadas pelo Moodle, a não ser que o Moodle caia. E quando eu falei o Moodle cair, é tipo assim, nota oficial da UFAL, o Moodle caiu. Por isso, a gente tem o Classroom. Se o Moodle cair, numa emergência, a gente tem o Classroom. Os avisos gerais,
o resumo da semana vai estar lá no Instagram do 203 Digital. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandam para esse e-mail que está aí na tela, daniele.lopes@fal.fal.br, ou mensagem no Moodle. Eu costumo ser bastante rápida para responder, mas essas demandas do remoto diminuiu o meu tempo de resposta. Antes ele era imediato, agora ele está demorando umas 24 horas e não estamos atendendo no final de semana. Mas, essencialmente, o que a gente tem da disciplina é isso. Eu vou parar a apresentação daqui. E aí, vou abrir para vocês o Moodle. Cadê eu parar a apresentação? Pronto. Eu vou abrir para vocês agora o Moodle, para vocês verem como é que tá bom? Vocês vão ver vocês mesmos 1 milhão de vezes. Aproveita. Já está online para todo mundo? Ainda não. Isso. Ó, esse daqui é a nossa salinha do Moodle. Ela já está toda montada. Esse quadro de avisos é geralmente por onde vão os e-mails mais emergenciais. Aqui é o link para a planilha de frequência, que é essa planilhinha aqui. A gente tinha, hoje de manhã, a Esther e a Thalícia já tinham, por exemplo, respondido os status iniciais, então já estão com verdinho. Hoje, depois que eu verificar a chamada, provavelmente amanhã cedo, tá? Aqui vão estar verdinhos todo mundo que participou e amarelinho todo mundo que ainda não participou. Caso você esteja nessa aula, eu tinha recebido um e-mail de Heloísa. Até hoje de manhã ela não estava na lista, eu não a vi aqui no Moodle. Se alguém de vocês tiver feito matrícula na disciplina e não tiver nessa lista, manda um e-mail para a coordenação o mais rápido possível, que só eles podem resolver, tá? Bom, aqui nessa pastinha de bibliografia foi onde eu avisei para a Laura que a gente tem uma série de livros. Então, a gente tem até livros mais gerais e a gente tem os específicos de identidade visual. A gente tem o da Alina Wheeler em português e em inglês, tem poucas diferenças aqui de tradução, mas se o inglês for bom, é bacana olhar os dois. A gente tem um de design de serviço, que vai ser interessante para vocês pensarem a respeito, por exemplo, da construção dos pontos de contato. E a gente tem um clássico brasileiro, que é o Sistema de Identidade Visual, da Maria Luísa Peon. É o primeiro livro publicado sobre identidade visual no Brasil, é um livro muito bom. Ele trabalha com uma metodologia um pouquinho mais antiquada, que ele foi desenvolvido ali no final dos anos 90, metade dos anos 90, e precisa de algumas atualizações, mas é coisa simples. Tem os cards de metodologia, e tem alguns outros livros que, como vocês estão sem acesso à biblioteca, eu achei interessante deixar por aqui. Bom, aqui a gente tem os planos de aula, todos os nossos encontros, todas as atividades em formato do Word. Aqui tem no modelinho igualzinho, tá no C-Web. No do C-Web você não tem as datas, nesse plano remoto você tem as datas. Esse é a disciplina, é o slide da aula de hoje, e aqui tem as orientações para videoconferência. Essas orientações para videoconferência aqui é como é que você tem que se comportar. Presentes até 16h45, para digitar o nomezinho na sala, no espaço do site digitar seu nome completo, nas sessões de orientação levantar a mão até as 17 horas, e aí o tempo vai ser dividido para os grupos que agendaram a orientação até as 17 horas, e o tempo vai ser dividido dessa maneira. Bom, aqui na unidade 1, a gente tem, aqui eu reuni todos os links de envio de atividade. Então, você tem um PDF com o resumo das atividades, que foi aquilo que a gente viu. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. E aqui tem os links dos envios. Aí, aqui, ó, eu tenho duas ferramentas. A data de entrega, que é individual, o que você tem que fazer, o peso da atividade, tutoriais de ferramenta e edição vetorial. O que você tem que fazer? Cada um tem que trazer pelo menos 3 tutoriais ali para a página da Wiki. O caderno de proposta. Sobre o caderno de proposta, a gente vai ter uma aula onde ele vai ser mais detalhado, podem ficar tranquilos, né? O que é, que ele é coletivo, e a apresentação da proposta, e o horário da apresentação a gente vê depois. E aqui tem a lista de todas as atividades de frequência. Laranja e amarelinho alaranjado são as atividades síncronas, que são nossas videoconferências. Azulzinhas, as assíncronas, tem o nome da semana, o que é a atividade, se ela é síncrona, assíncrona e quantas horas ela vale.
Então, não vai ser por falta de informação. Aí aqui já tem o nosso link da aula de hoje, o status o formuláriozinho que vocês têm que responder e o link para a próxima videoconferência. Eu já deixei linkado aqui os vídeos do YouTube que estão recomendados, mas se você quiser, você pode vir aqui no canal do LED. A Laura até já se inscreveu. E aqui a gente tem essas pílulas aqui, a gente fez para o grupo de pesquisa durante o ano passado, são realmente pílulas de conteúdo, pequenos conteúdos que a gente foi trabalhando à medida que a gente sentia necessidade junto com um grupo, e foi como a gente começou o canal. Então, como são assuntos que vão ser úteis para vocês, a gente já coloca aqui, e é bom que vocês conseguem se organizar. Às vezes você não tem tempo de assistir agora, mas você pode assistir num outro momento, e a ideia é alimentando. Aí, a gente vai criar trilhas. Então, por exemplo, essa videoconferência que a gente está gravando hoje, provavelmente amanhã ela vai estar aqui já na playlist de Projeto Grafo 1 para vocês irem acompanhando. Aí, as outras, como fala? As outras semanas eu vou liberando ao longo à medida, na semana 2 eu libero 3 e assim por diante, e alguns conteúdos extras. E eu já estou acabei de ver que salvamos uma imagem errada aqui, ó, isso aqui tá errado, mas eu vou arrumar, eu juro. Aí, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Eu vou desligar a gravação, e aí, se vocês tiverem alguma outra dúvida, a gente vai conversando por aqui, tá certo? Vou interromper a gravação.